Um abraço, meu amigo Magno. Um bom dia para quem está assistindo. Bom dia a todos e todas. É isso, a Undime, mais uma vez, está inserida aí num contexto de formação continuada de professores, professoras, de quadro de gestão também. E, na verdade, é uma formação voltada a um ato muito nobre, que é a questão da elaboração ou reelaboração dos projetos políticos pedagógicos das escolas dos municípios baianos. Tendo em vista que em 2020 tivemos uma ação enorme, com grande sucesso, executada pela Undime, em parceria aí com o Itaú Social e com a UFBA, que é a universidade que está junto conosco aí nessa ação. Fizemos todo o movimento de reelaboração dos referenciais curriculares. Foi um grande sucesso, com uma adesão maciça das escolas, dos educadores e educadoras. E agora, 2022, temos aí um novo objeto de trabalho, que é a reelaboração dos PPPs, que é um assunto que é muito dialogado nas escolas, desde a reabertura política aqui no Brasil, né, no final dos anos 80, com o LDB de 1996, surge na escola essa necessidade de fato, a escola, através da gestão democrática, da ampla participação dos sujeitos, construir o seu próprio projeto de educação. Então, um projeto político-pedagógico é um projeto de educação que tira a escola do estado atual onde ela está e proporciona a escola para um estado novo, onde se imagina que as coisas entrem, né, naturalmente em algumas avaliações do que está certo, do que precisa melhorar, do que precisa se adequar, atender às novas legislações, atender às novas perspectivas e proposições de sujeitos, e que a escola possa entrar no outro estado, né? Que é uma escola que de fato cada vez mais dialogue com essas realidades dos sujeitos e que a escola se autore a trabalhar aquilo que de fato é a necessidade da escola, é a necessidade de formação e, por que não, a necessidade de emancipação desses sujeitos. Sim, a escola ela tem que ter uma intencionalidade, né? E imaginamos todos nós que a intencionalidade da escola pública é de fato emancipar os sujeitos. Quando a gente fala de emancipar, parece que é uma palavra da moda, né? Emancipar é o sujeito de fato ter vez e voz e se autorar a compreender as suas realidades com um olhar mais crítico, né? Evitando aí que o sujeito ele seja manipulado, evitando que ele entre, inclusive, em situações onde ele sofra preconceito, onde ele possa ser negado como sujeito de direito. Então, a emancipação é você compreender a realidade como um todo e se autorar para isso. Pegando esse gancho das escolas do campo, é importante frisar que esse programa de reelaboração dos PPPs dos municípios baianos, nas escolas dos municípios baianos, ele enfatiza muito, Magno, o processo de formação. E a elaboração do PPP, ou reelaboração do projeto político-pedagógico, é um produto final. Mas para nós o importante é que todos os municípios, professores e professoras, participem desse processo, entendendo que esse processo é um percurso formativo, utilizando um conceito trabalhado no programa, uma trajetória formacional. Estamos chamando de movimento, inclusive, entendendo que esse movimento ele parte da escola e esse processo de reelaboração do projeto político-pedagógico, ele é um processo formacional. Os sujeitos vão se formar para tal e o produto final é o projeto político-pedagógico, autorado por esses sujeitos, né? Diferente daquelas cartilhas que vem pronta, onde você executa um passo a passo de elaboração do projeto político-pedagógico, que inclusive historicamente tem feito bons projetos, mas a gente sente ainda que a execução desses projetos ainda existe muitas dificuldades. É muito comum chegar numa escola, ter um projeto pronto, mas não ter um projeto vivo, ativo, atuante. Muitas vezes é a própria metodologia de construção que não possibilitou isso, né? Seguir uma cartilha passo a passo muitas vezes não envolve sujeitos como se deve, muitas vezes não faz a escuta dos sujeitos como se deve, eles não participam como autores do processo. Então a nossa intenção, o nosso objetivo aqui é isso, é autorar o sujeito, principalmente fundamentado na questão da gestão democrática e ampla participação desses sujeitos. Quando se fala de escola do campo, o movimento é o mesmo, né? Os sujeitos do campo, os sujeitos específicos precisam de uma educação específica. É uma questão que a gente dialoga muito sobre a questão da igualdade e a questão da equidade, né?
A igualdade é você ter a compreensão que todos os sujeitos são iguais perante a lei. Isso, inclusive, é uma conquista histórica. Mas tem que entender que existem sujeitos diferentes, né? E que a lei muitas vezes não olha para esses sujeitos, né? Sem coitadismo, muito longe disso, uma questão de direito. Então a equidade de fato dá aos sujeitos específicos condições específicas. E aí o PPP entra em cena nessa situação. Temos o Formacampo, trabalhando com questões específicas do projeto político-pedagógico para as escolas do campo. E é um objeto, é uma modalidade, não dá para te inventar. A modalidade tem base, tem fundamento, tem princípio, tem todo o diálogo histórico dos movimentos sociais e tem uma elaboração dos PPPs que traz o processo de construção. Então os programas são complementares, eles dialogam, um com um objeto específico para o campo e o outro com um objeto mais amplo que é da participação dos sujeitos, se autorando na elaboração desses projetos.